Bem-vindos a mais um Direito a Falar, um programa produzido em parceria pelo ETV e pela revista Advocados. O Círculo de Advogados de Contencioso realizou a 5 de junho uma conferência dedicada ao diálogo entre os advogados e os magistrados. O nosso convidado de hoje é o Presidente do Círculo, José Carlos Soares Machado, que nos vai falar sobre esta conferência e sobre outras iniciativas que têm sido desenvolvidas pelo Círculo. Muito boa noite, bem-vindo ao Direito a Falar, é um grande gosto tê-lo cá, mais uma vez. Eu aqui agradeço. E gostava de começar por lhe perguntar, para quem está lá em casa, o que é que o Círculo tem feito e o que é que consiste exatamente os seus objetivos em termos de metas para este coletivo de juristas? Olha, o Círculo foi fundado com um objetivo essencial, que foi juntar um conjunto de advogados especializados em litígio, especializados em contencioso comercial, portanto civil e comercial, que é uma área que, enfim, tradicionalmente era muito tratada por advogados generalistas, que fazem um pouco de tudo e continua a ser, mas que nos últimos tempos, à semelhança no fundo do que se passa já há muitos anos nos mercados anglo-saxónicos, vai sendo cada vez mais visto como uma especialização. E é, efetivamente, do meu ponto de vista, uma especialização, aquilo que os americanos e ingleses chamam litigation. E, portanto, nós congregamos um conjunto de advogados com experiência, que é um dos requisitos, é o número de anos de inscrição, portanto, com bastante experiência, e que se dedicam exclusivamente ao litígio civil e comercial. Uhum. E foi esse grupo que inicialmente fundou o Círculo em 2012, neste momento já está aumentado, já tem mais membros, e o objetivo, no fundo, é pôr estas pessoas, estes colegas, estes profissionais da mesma especialidade, a trocar impressões, a falar uns com os outros, coisa que e também a falar com os magistrados. Esse é já um outro plano dos nossos objetivos, que é, no fundo, este conjunto, estes advogados especialistas nesta área, e o facto de ser especialista nesta área implica necessariamente estar diariamente no seu cotidiano no tribunal. Uhum. E no tribunal nós vamos estar precisamente com os magistrados judiciais e do Ministério Público, mas no caso do contencioso comercial, mais com os magistrados judiciais do que do Ministério Público. E, portanto, faz todo o sentido, e achamos desde o início que fazia todo o sentido, este diálogo entre os próprios especialistas, que fosse estendido a um diálogo destes especialistas com os magistrados. E já fora do contexto dos tribunais. E fora do contexto dos tribunais. Porque o que nós verificamos que acontecia frequentemente, não só entre nós como com os magistrados, mas até entre nós advogados, é que, de facto, muitas vezes nos encontrávamos no tribunal, nós, mandatários, cada um do seu lado, a defender as suas posições, a representar os seus clientes, e só. E depois não havia qualquer, digamos, um fórum específico onde pudéssemos discutir aqueles temas que nos dizem respeito e à nossa especialidade. E a mesma coisa, de certo modo, se passa na nossa relação também com os magistrados. Encontramos no tribunal, enfim, falamos normalmente cerimoniosamente, ou pelo menos educadamente, mas passado esse espaço, esse momento da nossa vida em que estamos no tribunal, depois também não há uma troca de impressões, não há uma troca de experiências, não há... Ou seja, faltava um fórum informal onde pudessem falar. Exatamente. E esta conferência que fizeram em Cascais no dia 5 de junho, 5 deste mês, foi precisamente sobre este tema. Foi a primeira, seguir-se-ão outras, mas vem na sequência, é uma conferência de um dia inteiro, que vem na sequência de uma série de 10 workshops que nós fizemos, com um modelo diferente, de fim de tarde, em que para essas workshops já tínhamos sempre convidado 2 magistrados, um de primeira instância, outro de tribunais superiores, para troca de impressões com esses magistrados sobre a visão, não só de aspectos técnicos da lei, como do próprio funcionamento da justiça, porque na advocacia de litígio há muito para além
da simples interpretação ou aplicação de uma norma. Há muitos comportamentos que têm a ver com a estratégia processual, por exemplo, têm a ver com a forma, o modelo, o padrão em julgamento, em audiência, o advogado se comportar desta ou daquela maneira, até na comunicação escrita, na forma de transmitir ao juiz aquilo que é a posição do nosso cliente, não é? Então, no fundo, o advogado é alguém que houve uma versão de factos, houve uma factualidade que lhe é dada pelo cliente que patrocina e tem que a transmitir a outras pessoas, neste caso à parte contrária e ao juiz. E há inúmeras técnicas de transmitir estes factos, que nós ensinamos no estágio, normalmente, não é uma coisa que se ensina na faculdade, mas que muitas vezes a lei também não tem lá, em concreto, explicitar como é que se deve escrever, ou como é que... E há inúmeros aspectos importantes. E são aspectos que contam depois conta imenso, e uma das coisas que vimos, esta conferência foi, antes de mais, foi um enorme sucesso, para lá das nossas expectativas. Quase 15 dias antes tinha o número de lugares esgotados. E, portanto, tanto magistrados como advogados aderiram com grande entusiasmo. Os magistrados oradores foram de uma extraordinária simpatia, e eles próprios nos cumprimentaram ao círculo no final pela utilidade deste diálogo, porque de facto, repare, eu acho que há um aspecto fundamental que se esquece frequentemente quem está nos tribunais e quem está na advocacia. É que, aliás, é muito típico, se calhar até de outras áreas e até do país, discute-se muito aquilo que divide as pessoas. E às vezes discute-se e depois não se passa disso. Não é? Quando a verdade é que se calhar temos muito mais em comum. Aquilo que nos divide é menos do que o que temos em comum. E é tempo de conversar sobre o que temos em comum. Exatamente. E de pormos em cima da mesa, abertamente, sem complexos. E foi isso que aconteceu na sexta-feira. E isso deixa-me muito feliz, porque, enfim, era uma grande aposta que nós tínhamos e que foi agora totalmente para o futuro, realizada. Que tipo de eventos é que estão a pensar realizar? Nós vamos continuar com as workshops que desde há 3 anos vimos fazendo, com uma regularidade mais ou menos bimensal, de final de tarde. Vamos agora alterar-lhes um pouco o modelo que tivemos até aqui. São workshops com uma perspectiva ligeiramente diferente daquilo que foi esta conferência. Esta conferência era mesmo uma conferência, e por isso se chamava Diálogos. O diálogo magistrados-advogados, era pôr as pessoas a falarem umas para as outras e a ouvirem-se, que é uma coisa que faz muita falta. Às vezes as pessoas falam para si mesmas e não falam para os outros, ou só falam e não ouvem. E há pessoas que gostam de se ouvir a si próprias também. Exatamente. E, portanto, ali a diferença, e foi muito patente, foi essa. As pessoas estiveram a falar, mas estiveram a ouvir os outros. Estiveram a comentar também aquilo que os outros disseram, nos seus múltiplos aspectos. E esse é algo que é um capital que eu acho que o Círculo tem e que se viu bem patente nesta conferência e que vamos procurar continuar. As workshops bimensais são num modelo um bocadinho diferente, visam mais aspectos mais técnicos de discussão da lei. Trocamos impressões sobre, em relação às alterações, sobretudo em matéria de processo. Reporto-me, neste caso, às alterações mais recentes que há nesta área: Código de Processo Civil, Código da Insolvência e até a Lei da Arbitragem, embora não seja o nosso, enfim, objeto fundamental, mas naturalmente que a maior parte dos advogados de litígio comercial também estão, cada vez mais importante, também estão em arbitragem. E este código, se me permite já agora, entrando aqui por um aspecto um pouco diferente, e que eu acho que é importante para as próximas workshops, este Código de Processo Civil, neste momento, já tem quase 2 anos de experiência, portanto, já começamos a poder perceber alguma coisa para além daquilo que se lia apenas.
E era isso que eu lhe ia perguntar a seguir, é que balanço é que faz destes 2 anos? Ainda não código. é fácil fazer um balanço, porque estas coisas, repara, há normas nos códigos, neste Código de Processo Civil e em todos os desta natureza, há normas que às vezes inovadoras, que um ano depois da entrada em vigor, ou 2 anos depois, ainda não foram utilizadas uma única vez, ou foram utilizadas muito poucas, quer dizer, isto... E houve também problemas também com os sítios. E houve problemas com os sítios que atrasaram, enfim. Atrasou, também, no fundo, a aplicação da lei. Exatamente. Mas eu ia lhe dizer que há um ponto importante, há um aspecto que eu considero importante, aliás, foi quase unanimemente considerado assim nesta conferência de sexta-feira passada. Este código aponta muito, como filosofia de base, aponta muito para um trabalho de cooperação entre os chamados operadores, eu não gosto muito da expressão, mas chamados operadores judiciários, magistrados e advogados e outros, aponta para um modelo em que, de algum modo, quase que os obriga a colaborar uns com os outros. Eu acho que uma razão para se entenderem entre si. Exatamente, para falarem exatamente. Portanto, não, mais do que nunca agora, é preciso que as pessoas se entendam e não tenham surpresas, porque esta lei dá uma relativa grande margem de manobra ao juiz e também aos advogados para executar o que está nas normas de uma maneira ou de outra, quer dizer, já temos essa experiência, há juízes a fazer as mesmas diligências de uma maneira um pouco diferente, vendo também. E o Código permite-lhes isso, portanto, dá-lhes esse poder de adequar, de gerir o processo. Mas isso só funcionará com uma mudança de mentalidades. E essa mudança de mentalidades é algo que eu acho que o Círculo pode também ajudar a acontecer. Refere-se a uma magistratura mais aberta, mais... Exatamente, sem complexos, quer dizer, vimos ali, tivemos este exemplo muito claro de magistrados que não se incomodaram nada de estar ali numa assembleia em que a grande maioria eram advogados. O diálogo, a troca de impressões decorreu com uma elevação extraordinária. As discordâncias, não só entre advogados e magistrados, às vezes entre advogados entre si, entre magistrados entre si. E que pontos é que causaram mais discordância entre magistrados e advogados? Alguns pontos que têm a ver com aspectos que no Código de Processo Civil estão regulamentados de uma forma um bocadinho mais ampla, ou enfim, menos concreta, diria assim. A audiência prévia, por exemplo, há determinadas alterações no que diz respeito, por exemplo, à forma de articular esta nova regulamentação que distingue a relevância jurídica e a necessidade de articular factos essenciais, ou factos complementares, ou factos concretizadores, ou factos instrumentais. Tudo isto depois leva a que seja necessário, querem a audiência prévia, querem a audiência final de julgamento, os advogados estarem muito atentos e o juiz também, porque surgem factos e eles têm que ser relevantes. Antigamente era muito fácil, porque surgia um facto novo na audiência, imagino, que não era referido pelas partes. E o juiz, por simplesmente, em 90% dos casos, enfim, já lá tinha o Código Antigo, uma norma que permitia que o juiz agisse de outra maneira, mas não o fazia normalmente. A maior parte dos casos dizia, não se pode falar nisso aqui, porque isso não alegou, não está articulado, não vale. E, com isso, cada vez que isso acontecia, provavelmente falhava-se um pouco mais o objetivo de atingir a verdade material. Porque estávamos a deixar fora de factos que eram importantes, só porque as partes, por qualquer razão. E com a nova lei isso mudou. Com a nova lei isso mudou. E, portanto, vai ser preciso estarem muito atentos, vai ser preciso adotarem, para além daquilo que é a oposição natural, do papel em que estão advogados de cada parte e em que está magistrado, que há, obviamente, zonas de oposição, como é evidente, os interesses não coincidem. O objetivo, porque as pessoas estão ali, não é o mesmo. Mas, para além disso, é preciso que tenham a inteligência, a capacidade, o talento de encontrar os pontos comuns, aquilo em que têm que colaborar para que a justiça, melhor ou pior, agrada ou desagrada a uma ou outra parte, seja melhor. E isso é de facto algo que este código, de algum modo, com uma regulamentação que, em alguns aspectos, vem aproximar o processo civil daquilo que já se fazia um pouco na arbitragem.
em alguns aspectos, este código tem realmente essa filosofia e, portanto, é um desafio para os profissionais. Só o futuro dirá se vai ter uma aplicação conforme aquilo que se pretende. Exatamente. Disse há bocadinho que o Círculo tem agora mais membros. Sim. Ao todo, quantos associados São tem? 42 neste momento. Portanto, reúne os principais advogados nesta área de prática. Tem basicamente todas as maiores sociedades de advogados estão representadas por um ou por dois, em alguns casos dois, membros dos seus departamentos de contencioso. Normalmente o responsável está. Todas as sociedades têm o responsável, é um dos membros. E depois algumas sociedades também médias, mas em que se pratica de facto uma especialização também na área de litígio. Também têm um membro. A admissão tem sido lenta porque também é um dos fatores que esteve na origem do próprio Círculo. Fazer a diferença pela experiência das pessoas que estão, pela indiscutível especialização, não é? Portanto, não irmos para aqueles membros, que são naturalmente colegas muito competentes, certamente, e tudo isso, mas a ideia é juntar aqueles que são 100% que fazem contencioso. Exatamente. E, portanto, eu costumo dizer que nós, quando fundámos, os 20 e tal que fundámos o Círculo, todos juntos somávamos mais de 500 anos de experiência. E agora já estamos quase nos 1000. E sabe que em litígio, em contencioso comercial... A experiência conta muito. A experiência conta muito. Como é que têm sido as relações com a Ordem? Bem, não temos propriamente tido um relacionamento nem bom nem mau, quer dizer, cada um está no seu papel, a Ordem não se cruzam, não há aqui nem conflito de competências, nem também grande coincidência, quer dizer, a Ordem é uma associação absolutamente necessária do meu ponto de vista, é uma associação de caráter público, representa todos os advogados, independentemente da sua experiência, da sua área de especialidade, se tenham ou não tenham até qualquer especialidade, e tem o seu papel próprio insubstituível. O Círculo como já lhe expliquei, é outra coisa completamente diferente. Agora, relações institucionais, claro que temos, e vamos continuar a ter, certamente, com os órgãos da Ordem, mas são objetivos diferentes. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Direito a Falar. Muito obrigado. E nós regressamos depois de um breve intervalo com um novo tema e um novo convidado.